Se você ainda acha que o que mais importa é o que você faz na academia, você está ignorando o momento mais poderoso da sua evolução. O que acontece quando você está dormindo. É sério. A maioria das pessoas treina pesado, toma suplemento, conta macro, mas esquece de olhar para um detalhe que muda tudo no resultado final. O que você dá para o seu corpo na hora em que ele mais precisa de combustível para crescer. E não é durante o treino. É enquanto você dorme. Pode parecer contraintuitivo, mas o maior erro não é treinar errado. É recuperar errado. E se você nunca parou para pensar se comer proteína antes de dormir realmente ajuda a construir mais músculo? Talvez você esteja deixando ganhos na mesa, todas as noites. Hoje a gente vai direto ao ponto. Sem achismo, sem mito de academia. A gente vai ver o que a ciência mais atual tem a dizer sobre esse hábito que muita gente ainda subestima. Será que realmente faz diferença comer proteína antes de dormir? Qual é o tipo mais eficaz? Isso atrapalha o sono? Ou será que, na real, esse pode ser o atalho mais simples e mais poderoso para turbinar sua recuperação e ganhar massa magra? Fica comigo até o final, porque os estudos que eu vou te mostrar aqui podem mudar completamente a forma como você lida com nutrição e recuperação muscular. E antes da gente começar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Como o músculo realmente cresce e por que o sono é o momento-chave. Você pode treinar pesado, sair da academia com os músculos gritando e sentir que fez tudo certo. Mas, se não entender quando o crescimento muscular realmente acontece, vai continuar batendo cabeça. Muita gente ainda acha que é o treino que constrói o músculo. Mas a verdade é o oposto. O treino é o gatilho. A construção vem depois. Toda vez que você treina, especialmente com cargas progressivas ou intensidade elevada, o que acontece ali é um processo de quebra controlada. Seus músculos sofrem microlesões. Não é nada perigoso, mas é o suficiente para acionar o alarme no corpo. Precisamos reconstruir isso aqui, mais forte. Só que essa reconstrução não acontece enquanto você está suando no leg press ou fazendo supino. Ela começa de verdade na fase de recuperação. E o auge desse processo é durante o sono profundo, quando os níveis de hormônios anabólicos como testosterona e hormônio do crescimento disparam. Enquanto você dorme, seu corpo está trabalhando. A diferença é que você não está vendo isso no espelho, mas pode ter certeza. É nesse momento que a mágica acontece. E aí entra a pergunta crucial. Se seu corpo está reconstruindo fibra muscular durante a noite, será que ele tem matéria-prima suficiente para isso? A resposta está nos aminoácidos. E eles vêm da proteína. Sem esse combustível, o corpo não reconstrói. Ou pior, entra num estado de catabolismo, quebrando o músculo ao invés de construir. Ou seja, você pode estar se dedicando no treino, mas jogando fora parte do resultado por não alimentar seu corpo no momento mais anabólico do dia. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. A descoberta de 2016, quando a ciência provou que proteína antes de dormir funciona. Até 2016, falar em comer proteína antes de dormir era meio que um terreno cinzento. Tinha gente que jurava que ajudava. Outros diziam que era besteira, e o medo de ganhar gordura comendo tarde ainda deixava muita gente na dúvida. Mas aí veio um estudo que mudou tudo. Pesquisadores resolveram ir fundo nessa história. A pergunta era direta. Será que ingerir proteína logo antes de dormir realmente influencia na construção muscular? E a resposta veio com dados claros. Os participantes que consumiram proteína antes de dormir mostraram um aumento significativo na síntese proteica muscular enquanto dormiam. Ou seja, o corpo dele estava construindo fibra muscular nova durante o sono, com a ajuda daquela proteína consumida minutos antes de deitar. Isso quebrou um dos maiores paradigmas da época, o de que o total de proteína no dia
era o único fator relevante. O estudo mostrou que o timing importa sim, e muito. Fornecer aminoácidos exatamente no período em que o corpo entra em modo reconstrução potencializa o resultado. É como entregar tijolo e cimento para o pedreiro na hora exata em que ele está construindo a casa. Esse estudo virou referência e fez muita gente mudar estratégia. Treinadores, atletas e profissionais da saúde começaram a revisar suas orientações, incluindo uma dose de proteína antes de dormir como parte do plano de crescimento muscular. E o mais louco é que isso não significa comer mais. Significa distribuir melhor. Significa pensar como seu corpo funciona e dar para ele o que ele precisa na hora em que ele mais pode aproveitar. E quando você entende isso, percebe que o crescimento muscular não depende só de esforço, depende de inteligência estratégica. Mas e o tipo de proteína? Será que qualquer uma serve? A próxima descoberta vai te surpreender, porque ela vira tudo o que você achava que sabia de cabeça para baixo. Whey versus caseína, o estudo de 2023 que virou tudo de cabeça para baixo. Durante anos, parecia que a resposta era simples. Quer proteína antes de dormir? Vai de caseína. E o motivo era bem lógico. A digestão lenta da caseína manteria um fluxo contínuo de aminoácidos durante toda a noite. Parecia perfeito. E por um bom tempo, funcionou como uma espécie de regra de ouro entre atletas, nutricionistas e marombeiros. Só que a ciência não dorme. E em 2023, um estudo colocou essa teoria contra a parede. 36 homens treinados participaram de uma pesquisa onde, depois de uma sessão intensa de ciclismo, foram divididos em 3 grupos. Um tomou 45 gramas de whey protein antes de dormir. Outro, a mesma quantidade de caseína. O terceiro grupo recebeu um placebo. O resultado foi um tapa na cara de quem achava que velocidade de digestão era o único fator importante. O grupo que consumiu whey teve um aumento de 35% na síntese proteica muscular, muito mais do que os 18% do grupo da caseína. E mais, o whey ainda gerou maior síntese mitocondrial, o que impacta diretamente na resistência e produção de energia. Sabe o mais bizarro? Mesmo sendo de digestão mais rápida, o whey manteve os níveis de aminoácidos elevados por mais tempo que a caseína. Isso destruiu o argumento principal do efeito gotejamento da proteína lenta. Ou seja, nem sempre o que digere devagar é o mais eficiente. Às vezes, o que entra rápido no sistema e ativa os processos certos com intensidade, ganha o jogo. Esse estudo reescreveu o Manual da Recuperação Noturna. Muita gente que ainda insistia na caseína começou a testar o whey antes de dormir e notou diferença real. Mais disposição no treino do dia seguinte, menos dor muscular e até melhora no sono. Mas tem um motivo ainda mais profundo que explica por que o whey superou a caseína. E esse detalhe pode ser o segredo que faltava para você começar a ver resultado, até mesmo dormindo. Por que o whey ganha? A vantagem da leucina que ninguém te contou. Muita gente compara a proteína olhando só o rótulo, quantidade por dose, velocidade de digestão, sabor, mas pouca gente presta atenção num fator que realmente muda tudo: a composição de aminoácidos. E entre todos eles, tem um que é tipo o botão de start da construção muscular: a leucina. A leucina é um aminoácido essencial que atua como um gatilho. Ela ativa uma via chamada mTOR, que basicamente é o caminho principal que diz para o seu corpo: ei, hora de construir músculo agora. Sem essa ativação, mesmo com proteína disponível, seu corpo não entra no modo de crescimento. E é aqui que o whey brilha. Enquanto a caseína tem cerca de 8% de leucina na sua composição, o whey chega a ter de 10 a 12%. Parece pouco? Mas esse pequeno aumento é o suficiente para gerar uma ativação muito mais potente do mTOR. E, na prática,
Isso significa mais construção muscular durante a noite. Não é só sobre ter proteína. É sobre o tipo certo, na hora certa, com o perfil certo de aminoácidos. É como comparar uma gasolina comum com uma aditivada de alta octanagem. As duas fazem o carro andar, mas uma entrega mais performance com menos esforço. E se você treina pesado, busca evolução e já faz o básico direitinho, esse tipo de detalhe é o que separa um físico estagnado de um corpo que continua mudando mês após mês. Porque no fim das contas, o que conta mesmo é consistência aliada à estratégia. E a leucina do whey pode ser o ajuste milimétrico que estava faltando na sua rotina. Mas talvez você esteja pensando, ok, proteína antes de dormir pode ajudar. Mas será que isso não atrapalha meu sono? A resposta surpreende. E talvez até ajude você a dormir melhor. Proteína à noite prejudica o sono? O que a ciência realmente diz? Você já deve ter ouvido aquela velha história de que comer tarde da noite atrapalha o sono. E em muitos casos, isso tem um fundo de verdade. Principalmente quando falamos de refeições pesadas, cheias de gordura ou carboidrato. Mas quando a conversa é sobre proteína de qualidade antes de dormir, a história muda completamente. Estudos recentes mostram que consumir proteína antes de deitar não prejudica a qualidade do sono. Muito pelo contrário. Em alguns casos, a proteína até melhora o sono. Isso acontece porque certos aminoácidos, como o triptofano, são precursores da melatonina, o hormônio natural do sono. Ou seja, ao invés de te deixar agitado, a proteína pode te ajudar a relaxar e cair no sono mais fácil. E tem outro ponto importante. Diferente dos carboidratos, que provocam picos de insulina e variações bruscas de energia, a proteína tem um impacto muito mais estável no seu metabolismo. Isso significa menos chance de você acordar no meio da noite com fome, queda de energia ou desconforto. Claro, se você exagera na quantidade ou escolhe uma fonte de proteína que não cai bem no seu sistema digestivo, pode ser que sinta um certo incômodo. Mas, se for uma dose adequada, algo entre 25 a 30 gramas, com uma digestão tranquila, seu sono provavelmente vai até melhorar. Muita gente que começou a usar whey ou caseína antes de dormir relatou exatamente isso. Menos despertares, sono mais profundo e acordar com menos sensação de fadiga muscular. Parece pequeno, mas no contexto de quem treina, cada noite de sono bem dormido é um dia a mais de evolução. E aí vem a surpresa. Os benefícios não param na musculatura. Tem muito mais coisa boa acontecendo no seu corpo enquanto você dorme. E tudo isso pode ser potencializado com uma simples dose de proteína na hora certa. Muito além do músculo. Os benefícios escondidos da proteína antes de dormir. Quando a gente fala de proteína, o foco quase sempre vai direto para o músculo. Massa magra, hipertrofia, recuperação. Mas o que muita gente não percebe é que tomar proteína antes de dormir entrega uma série de outros benefícios que vão muito além do físico. Vamos começar pela resistência. Um dos efeitos menos comentados do consumo noturno de proteína, principalmente do whey, é a recuperação mitocondrial. Isso significa mais energia, mais fôlego e menos sensação de cansaço nos treinos seguintes. É como se você estivesse carregando suas baterias internas, enquanto dorme, sem fazer esforço algum. Outro ponto é a dor muscular. Quem treina pesado sabe como é acordar no dia seguinte com aquele incômodo, principalmente após um treino mais intenso ou focado em grupos musculares grandes. A proteína antes de dormir ajuda a reduzir significativamente essa dor tardia, acelerando o processo de reparo e diminuindo a inflamação local. E não para por aí. A imunidade também entra nessa equação. Aminoácidos são essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. Quando você fornece proteína de forma constante, inclusive à noite, fortalece suas defesas naturais, o que é essencial para manter consistência nos treinos e evitar quedas de rendimento causadas por gripes, infecções ou lesões.
Outro benefício crucial: preservação de massa magra durante períodos de déficit calórico. Se você está em fase de corte, secando ou simplesmente tentando perder gordura corporal, consumir proteína antes de dormir evita que o corpo use músculo como fonte de energia. Em vez disso, ele vai buscar gordura, preservando aquilo que você tanto suou para construir. E por último, mas longe de ser menos importante, vem a saciedade. A proteína ajuda a controlar a fome e reduz a vontade de assaltar a geladeira de madrugada. Isso, por si só, já ajuda a manter o controle calórico e evita aquele famoso efeito dominó de comer besteira à noite. Ou seja, a proteína noturna não é só sobre músculo. É sobre performance, imunidade, sono, controle de apetite, definição e saúde a longo prazo. E o melhor? É fácil de aplicar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como aplicar isso na sua rotina? O passo a passo para usar proteína noturna do jeito certo. Não adianta nada saber tudo isso se você não colocar em prática. E a boa notícia é: aplicar a estratégia de consumir proteína antes de dormir é simples. Mas tem algumas regrinhas que fazem toda a diferença entre fazer isso de qualquer jeito e fazer do jeito certo, que realmente gera resultado. Primeiro, a quantidade. A maioria dos estudos mostra que algo entre 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade antes de dormir já é suficiente para ativar a síntese proteica e manter os aminoácidos disponíveis durante o sono. O estudo de 2023 usou 45 gramas, mas isso é mais indicado para quem tem um volume de treino muito alto, como atletas ou bodybuilders em preparação. Depois vem o timing. Muita gente acha que tem que tomar o shake com o travesseiro na mão. Não precisa. O ideal é consumir sua proteína de 30 minutos até no máximo 2 horas antes de deitar. Isso dá tempo suficiente para o corpo começar a digerir sem causar desconforto na hora de dormir. Agora, sobre o tipo de proteína. O novo estudo deixou claro: o whey ganhou essa disputa. Ele estimula maior síntese proteica, tem mais leucina e ainda se mostrou mais eficiente que a caseína, mesmo sendo de digestão mais rápida. Mas, se você quiser o melhor dos dois mundos, pode combinar whey com caseína ou até com uma refeição que tenha liberação lenta, tipo iogurte grego ou ovos cozidos. Aliás, se você prefere comida de verdade no lugar de suplemento, tem ótimas opções: iogurte grego, queijo cottage, leite, ovos cozidos, até um shake com leite e banana, se quiser algo mais completo. O segredo é garantir que haja proteína suficiente e uma digestão que não pese. E se você é vegano ou tem intolerância à lactose, também não tem desculpa. Opções como proteína de ervilha, de soja, tofu ou tempeh funcionam muito bem. O que você precisa observar é a quantidade de leucina presente. Se for baixa, vale a pena combinar fontes ou aumentar um pouco a dose. No fim das contas, essa estratégia é sobre consistência. Não adianta fazer uma vez por semana e esperar milagre. Mas, se você colocar isso como parte da sua rotina noturna, igual escovar os dentes ou desligar o celular, vai perceber diferença em poucas semanas. Agora, você pode estar pensando: mas e se eu já como bastante proteína durante o dia? Isso ainda vai fazer diferença? A próxima parte responde isso de forma direta. E vai te mostrar por que o timing é um dos segredos mais ignorados na nutrição esportiva. Mas eu já como proteína durante o dia, por que o timing muda tudo? É normal pensar: se eu já bato minha meta de proteína ao longo do dia, para que tomar mais à noite? A questão aqui não é quanto, e sim quando. A ciência já deixou claro: o corpo responde melhor quando recebe os nutrientes certos na hora certa, e o momento do sono é um dos mais anabólicos de todo o dia. Imagina o seguinte: você passa o dia todo se preparando para uma prova. Estuda, revisa, treina. Mas na hora da prova mesmo, você não leva o material. Parece burrice, né? É exatamente isso que muita gente faz com a proteína.
alimenta o corpo o dia todo, mas na hora em que ele mais precisa de aminoácidos para reconstruir os músculos, o sono profundo, ele está sem matéria-prima. Mesmo que você tenha consumido bastante proteína no almoço, no pós-treino, no jantar, lá pelas 2 da manhã, seu corpo já não tem mais aminoácidos circulando em quantidade suficiente. E é nesse ponto que entra a importância do shake ou lanche pré-cama. Ele garante que o motor da reconstrução muscular continue girando, sem parar por falta de combustível. Além disso, cada estímulo de proteína ao longo do dia é como um empurrãozinho no processo de crescimento. E o da noite é o último, e talvez o mais importante. Porque enquanto você dorme, não tem interrupção, estresse, digestão de outros alimentos ou gasto energético excessivo. É recuperação pura. É quando a musculatura se recompõe e se fortalece. Então, mesmo que você já esteja com o total de proteína ajustado, incluir essa dose noturna pode ser o diferencial entre manter o que você tem e continuar evoluindo. É aquele tipo de ajuste que parece pequeno, mas traz resultados grandes. E se você ainda está na dúvida se isso serve para você, espera só até ver quem mais pode se beneficiar dessa estratégia. Porque não é só para quem vive de treino, não. E essa parte vai abrir sua cabeça. Quem mais se beneficia da proteína noturna? Não é só para maromba. Se você acha que tomar proteína antes de dormir é coisa só de bodybuilder ou atleta de elite, está na hora de repensar. Essa estratégia é extremamente útil para um grupo muito maior de pessoas, inclusive para quem nem liga tanto assim para ficar grande. Vamos começar por quem tem dificuldade de bater a meta de proteína no dia. Se esse é o seu caso, incluir uma dose antes de dormir é uma forma simples e eficiente de completar o total sem precisar empurrar frango seco ou ovo cozido às pressas no jantar. Um shake de whey, uma tigela de iogurte grego ou até um copo de leite já resolvem. Depois, tem quem está em fase de corte, dieta ou restrição calórica. Nessa hora, cada grama de proteína conta, porque o risco de perder massa magra aumenta. A proteína noturna ajuda a preservar músculo mesmo com o corpo em déficit, além de ajudar a controlar a fome e reduzir a vontade de beliscar besteira de madrugada. Atletas em treinos intensos também se beneficiam, porque o volume e a frequência de esforço exigem uma recuperação mais precisa. É nessa galera que os estudos mostram diferença mais visível, menos dor muscular, mais energia no treino seguinte e evolução mais consistente. Outro grupo que deveria usar essa estratégia com urgência: adultos mais velhos. Com o passar dos anos, o corpo vai ficando mais resistente ao estímulo anabólico. Isso significa que a mesma quantidade de treino e proteína gera menos resposta. E aqui, o timing faz toda a diferença. Tomar proteína antes de dormir ajuda a combater a perda de massa magra e melhora a resposta ao treino mesmo na terceira idade. E claro, tem os bodybuilders, competidores e atletas em fase de definição. Para essa turma, cada detalhe importa. Cada grama de músculo mantido vale ouro. E a proteína antes de dormir é uma arma certeira para maximizar resultado sem sobrecarregar o resto da dieta. Em resumo, se você treina, quer melhorar performance, manter músculo, acelerar recuperação ou simplesmente envelhecer com mais força e vitalidade, esse hábito vai te ajudar. E tudo isso com um simples copo de shake ou uma colherada de iogurte antes de deitar. Mas no fim do dia, a pergunta que fica é: por que isso tudo importa tanto? A resposta tem menos a ver com ciência e mais com visão de longo prazo. E é com isso que a gente vai fechar. Por que isso importa? O detalhe que separa quem treina de quem realmente evolui. Se tem uma coisa que o tempo ensina para quem leva treino a sério, é que resultado não vem só de suor. Ele vem dos detalhes, do que você faz quando ninguém está vendo, do que você come, de como você descansa, da constância nas escolhas pequenas, tipo tomar ou não um shake antes de dormir.
Muita gente ainda acha que músculo se constrói na academia, mas a real é, o treino só ativa o processo. O crescimento, a definição, o corpo mais forte, tudo isso acontece fora da academia, principalmente enquanto você dorme. E se você não alinha sua alimentação com esse momento, você está sabotando metade do seu esforço. A maioria das pessoas que travam no físico, que treinam, comem direitinho, mas não veem evolução, está falhando justamente aqui. Não é falta de treino, nem de disciplina. É falta de estratégia. É não entender que seu corpo trabalha com janelas de oportunidade. E a maior delas acontece quando você apaga a luz e deita a cabeça no travesseiro. Colocar proteína antes de dormir é um ajuste simples. Não dói, não custa caro, não exige esforço, mas os resultados se acumulam. Músculo preservado, menos dor, mais energia, melhor sono, corpo mais forte, mais definido, mais preparado. E o melhor é baseado em ciência, não em palpite de blogueiro. São estudos com resultados concretos, repetidos, confirmados. Se fosse mais difícil ou incerto, até daria para ignorar. Mas, quando é tão fácil de aplicar e tão poderoso, não tem desculpa. No fim das contas, quem evolui de verdade é quem respeita o processo. Quem entende que o que você faz antes de dormir importa tanto quanto o que você faz na academia. Porque evolução de corpo é reflexo de maturidade de mente. Você pode treinar como um monstro. Pode seguir dieta com disciplina militar. Mas se você não entende que o crescimento acontece enquanto você dorme, está sempre um passo atrás. Porque o treino é o gatilho, mas o descanso com o combustível certo é o que constrói. E o mais louco é que esse detalhe, que parece tão pequeno, pode ser exatamente o que separa você de resultados que nunca chegaram. É só pensar. Se o corpo reconstrói músculo à noite, por que você deixaria ele sem matéria-prima justo nesse momento? Agora você sabe. Sabe que o whey tem mais leucina, que ativa mais mTOR, que gera mais síntese, que o timing muda tudo, que o sono não atrapalha, melhora, que até a imunidade, a saciedade e a performance agradecem. Não é mais sobre devo ou não tomar proteína à noite. A pergunta real é: por que você ainda não começou? Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E claro, se você conhece alguém que treina sério, mas ainda dorme perdendo ganho, compartilha esse vídeo. Porque às vezes, a diferença entre estagnar e evoluir está num simples shake antes de dormir.